Este vídeo depoimento foi realizado com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, oriundos da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Municipal da Cultura da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2020 e 2021. Prêmio Memória Técnica. Transformações do espaço teatral na modernidade. Um pouco sobre a história da arquitetura teatral de meados do século XIX ao início do século XX. Para começar a nossa discussão aqui, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Beatriz Magno, eu sou formada no bacharelado em cenografia indumentária pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e sou mestre e atualmente doutoranda da mesma instituição, em artes cênicas. Também trabalho atualmente como professora de cenografia e história do teatro no programa Mediotec da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. O que eu propus fazer nesse vídeo é, a partir da discussão de dois encenadores do século XIX e do início do século XX, a gente conseguir discutir alguns temas que ainda estão, atualmente, no fazer teatral e no modo como a gente entende o teatro. Então, a partir dessas duas arquiteturas teatrais propostas por esses dois encenadores, nós vamos conseguir pensar um pouco as relações, entre o teatro moderno e o teatro contemporâneo. O primeiro dos encenadores que eu gostaria de falar é o Richard Wagner. Ele foi um compositor, viveu durante o século XIX, e ele propôs a construção dessa casa de festivais de Bayreuth. Esse espaço foi construído em 1876, e ele trouxe algumas inovações técnicas, pode fazer a gente pensar, sobre espaço cênico e a relação entre palco e plateia, mesmo na atualidade. Aqui a gente tem uma planta baixa desse teatro, e o que ele trouxe de novo? O palco do Wagner era um palco profundo, ele possuía um fosso de orquestra, um lugar onde a orquestra ficava localizada bem na frente do palco. E o que tinha de interessante nesse fosso? Era um espaço onde a orquestra ficava e ela não poderia ser vista. Ou seja, a música sairia desse fosso e tomaria todo o ambiente do teatro. Uma outra característica interessante desse teatro é a plateia frontal, não era uma plateia em ferradura, como era comum nessa época, uma plateia em ferradura, atualmente a gente pode observar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no Teatro Municipal de São Paulo. Um tipo de arquitetura teatral que dava a ver principalmente o rei, as pessoas importantes, naqueles camarotes reais que ficam bem próximos do palco. Nesse teatro do Wagner, ele não estava propondo isso. Ele não queria que o rei tivesse mais importância na cena, do que o que estava acontecendo em cena. Então, todos deveriam ter uma boa visibilidade do palco e todos deveriam conseguir ouvir a música muito bem. Ainda dentro dessa proposta, ele pensa uma ideia de que o teatro, de que a experiência teatral tome toda a atenção do espectador. O espetáculo não deveria permitir que esse espectador ficasse disperso, ou ficasse pensando no rei que está ali perto da cena, ou ficasse olhando para as outras pessoas na plateia. Não, ele queria que o espectador estivesse lá com a atenção totalmente voltada para a cena e para o que estava acontecendo no palco. Acho que o teatro wagneriano ele traz um elemento muito interessante quando a gente pensa no cinema hoje. A ideia do som que sai desse lugar que a gente não está vendo e que toma todo o espaço do teatro. Esse palco que é iluminado e que atrai todas as atenções, de uma maneira que as pessoas só prestem atenção naquilo. Para o Wagner, a música precisava ser intensa e precisava atrair toda a atenção do espectador. A música traria sensações. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui
Aqui nessa planta, né, vocês podem ver as coxias que estão marcadas aqui na planta, né? E assim como o fosso da orquestra, tem uma função de esconder todo o aparato, todo o maquinário que faz com que essa cena ocorra, né? O Wagner pensava que essas partes técnicas, né, não deveriam aparecer nessa cena, né? A pessoa precisava prestar totalmente atenção só na história, nas sensações que ela transmitia e não em como ela era feita. Aqui nessa outra imagem, a gente consegue perceber como que a plateia, né, com esse declive, facilita a visualização, né, por todos que estão na plateia. Consegue ver o fosso da orquestra e o palco. Aqui, rapidamente, eu vou falar sobre esse esquema em que nos mostra o fosso da orquestra, né? O palco está aqui à esquerda e a plateia está aqui à direita, né? E aqui são os músicos. Ele, nesse desenho aqui, né, tem até determinado onde fica cada músico, né? E a gente pode perceber aqui esse elemento que esconde. Aqui tem uma imagem, né, preto e branco desse teatro. A gente consegue perceber aqui essas colunas que vão afunilando a plateia e, de alguma maneira, também guiando o olhar do espectador, né? Criando um efeito de perspectiva, fazendo com que todos os olhares, né, se voltem para o centro, né, para o palco. E aqui eu vou começar a falar sobre um outro encenador, bem posterior ao Wagner, né, que viveu no início do século XX, e esse projeto para um teatro total. Esse teatro nunca foi construído, ele ficou apenas no projeto, né? O arquiteto, né, que desenhou isso tudo foi o Walter Gropius, em concordância com o Piscator, né? Esse projeto foi elaborado no ano de 1926. O que tinha de interessante nesse teatro? Era um teatro em que o palco poderia se transformar em 3 tipos de palco diferentes, né? A configuração entre cena e plateia podia ser modificada de acordo com a própria arquitetura, né? Eles criaram uns mecanismos e faziam com que esse centro tivesse uma rotação, né? Então, o palco ele poderia ser mais frontal, ele poderia ser uma semi-arena e poderia ser um palco de arena, né? Utilizando essas rotações da plateia e do palco. Um outro elemento interessante é o uso de projeções nessa cena, né? O Piscator ele previa um teatro que fosse capaz de ter telas de projeção no entorno de toda a sala de espetáculos, né? Não só no palco, mas ao entorno de toda a plateia, de uma maneira que os espectadores estivessem dentro da encenação. Aqui, nas próximas fotos, a gente pode observar como que era feita essa rotação, né, nesses esquemas. A região preta é o palco, então aqui é um palco mais frontal, aqui é depois que ele gira e vira um palco de arena, né? Aqui nós temos um esquema de desenho isométrico, em que podemos ver essas esteiras rolantes aqui. Esse recurso ele foi utilizado por outros encenadores também, né? Por exemplo, pelo Meyerhold na Rússia. Então, essa ideia de um teatro mais mecanizado, de um teatro que traz elementos da indústria, né? do trabalho da indústria. O teatro do Piscator, né? É importante dizer, que é um teatro voltado para as massas populares, né, os trabalhadores. Então, essa cena também precisava se identificar com esses trabalhadores e vice-versa, né? Um outro ponto é que essas projeções utilizadas pelo Piscator muitas vezes eram utilizadas no sentido de um drama documentário. Ele pensa sobre essa palavra, né? Pensa sobre essa proposta de um teatro documentário, né? Em que essas imagens projetadas são imagens documentais, imagens da realidade. Essas projeções de imagens documentais, né, estariam, então, ajudando a compor essa cena. Ele
Também utilizava projeções de textos, projeções de fotos, de filmes, né? Então, tudo isso era elemento de composição da cena. Aqui a gente pode ver 3 esquemas, né? Que deixa bem claro as diferenças dos 3 palcos, né? Que podem ser utilizados nesse teatro. Então, aqui tem um palco de arena, o palco de semi-arena e um palco mais frontal. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para a gente pensar sobre as diferentes relações entre palco e plateia, né? E os usos das tecnologias da imagem na cena. Todas as imagens desse vídeo foram retiradas desse acervo online. Obrigada e até a próxima.